Olá, povo de Deus, quinta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, 10 de junho de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15, até o capítulo 4, versículos 1 e de 3 a 6. E de Mateus 5, 20 e 26. Continuamos a leitura da segunda carta aos Coríntios e Paulo segue fazendo comparações entre o ministério da antiga aliança feita com Moisés e o ministério da nova aliança conferida aos seguidores de Jesus Cristo. Na afirmação "o Senhor é o Espírito", não se deve entender que Paulo não reconheça a distinção dos dois, pois isso fica claro ao longo da carta, mas sim a identidade dos dois na obra da salvação das duas alianças. A Bíblia de Jerusalém nos diz que na mesma linha a teologia posteriormente haveria de afirmar que todas as obras de Deus são comuns às três pessoas divinas. O Senhor, que aparece duas vezes em relação a Moisés, é Deus mesmo. Dizem os estudiosos da Bíblia, portanto, quando se voltava para Deus, é que Moisés retirava o véu. Se é assim, Paulo intencionaria dizer que o Senhor para o qual Moisés se voltava já era o Espírito Santo para o qual se voltam hoje os cristãos. Paulo não desmerece o ministério de Moisés, da antiga aliança, mas diante do ministério conferido a ele em nome de Jesus Cristo, o outro fica como que esfumaçado. Um véu cobre a visão dos israelitas. É preciso que eles se convertam a Jesus para poder ver claramente, para saírem das trevas e contemplarem a verdadeira glória que é Jesus. Paulo afirma que o mesmo véu cobre agora o rosto dos judeus, que absolutizam a aliança antiga e não compreendem ser Cristo a aliança nova e definitiva, que conduz para a vida como força de libertação e fonte de liberdade. A luz do ressuscitado se reflete na vida dos fiéis e a transfigura de forma cada vez mais profunda. Apesar de desenvolver mais amplamente o tema da liberdade na carta aos Gálatas, vemos hoje Paulo afirmar: onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Sempre me fascinei pelo tema da liberdade, pois, como Paulo afirma também, para a liberdade Cristo nos libertou. Todos sabemos por experiência o quanto é difícil ser livre. Como ser livre dentro dos relacionamentos, por exemplo? Na vida conjugal, na vida familiar, nas empresas em que trabalhamos, na instituição eclesial, na vida social, enfim. Quantas vezes nos submetemos a estruturas até massacrantes para podermos sobreviver? Muita gente acha que é livre, mas nem tem o direito de ir e vir garantido, pois dependemos dos recursos econômicos para nos locomovermos de um lado para o outro. A Revolução Francesa apostava no tripé: igualdade, fraternidade e liberdade. O que vemos hoje é uma série de países que empunharam a bandeira da igualdade, comprometendo a liberdade. Outros aderiram à busca da liberdade, deixando a igualdade em segundo plano. O Papa Francisco vem dizendo que nem os que apostaram só na liberdade, nem os que apostaram só na igualdade obtiveram sucesso, pois ambos deixaram a fraternidade de lado. O ideal seria o equilíbrio das três grandezas: liberdade, igualdade e fraternidade. Mas o que vemos hoje é o que denunciou o Papa Francisco. Que significado tem hoje palavras como democracia, liberdade, justiça, unidade, igualdade, fraternidade?
foram manipuladas e desfiguradas para utilizá-las como instrumento de domínio, como títulos vazios de conteúdo que podem servir para justificar qualquer ação. Mateus 5, 20 a 26. Continuamos a leitura do Sermão da Montanha, onde Jesus é apresentado como o novo Moisés, o legislador agora da nova aliança. Dos capítulos 5 a 7 de Mateus, vemos Jesus ensinando a multidão e, em particular, aos seus discípulos, para que façam uma revisão da lei na ótica do reino do Pai. Jesus mesmo disse que não veio abolir a lei, mas levá-la a pleno cumprimento. Daí que ele não veio acabar com o não matarás, mas diz que isso é pouco frente às exigências do reino. Não basta não matar, é preciso evitar até mesmo se encolerizar com o irmão e nem mesmo tentar desqualificá-lo, chamando-o de patife ou tolo. E Jesus liga o comportamento social à prática religiosa, pois de nada adianta apresentar-se frente ao altar com oferendas materiais, mas isso não corresponder a um relacionamento reconciliado com os irmãos. Jesus também dizia que o que quer é misericórdia e não sacrifício, repetindo o profeta Oséias, pois eles ofereciam bois e cabritos nos altares, mas o coração estava longe de Deus, tendo práticas de desprezo e exploração dos irmãos e irmãs. Continuaremos a leitura do Sermão da Montanha, onde vão aparecendo inúmeros ensinamentos de Jesus, comparando as exigências do reino e o cumprimento da lei. Outro tema interessante que Jesus nos propõe hoje é o da reconciliação. Reconciliar-se não significa voltar atrás, mas muitas vezes perceber que há caminhos intermediários entre o seu ponto de vista e o meu. Reconciliação está profundamente conectada com o tema do diálogo, tão em falta nos dias de hoje. Quando Jesus nos diz em duas ocasiões no texto que é preciso cultivar a prática da reconciliação, nos inspira a comportamentos marcados pela busca da verdadeira paz. Reconciliar-se com os irmãos para dar validade ao nosso culto prestado a Deus. Reconciliar-se com os adversários para evitar que sejamos condenados a pagar por nossas faltas, às vezes por meio de condenações longas e despropositadas, até que paguemos o último centavo. Reconciliação com Deus e com os irmãos são atitudes correlatas, portanto, como nos ensina Jesus. É impossível dizer-se reconciliado com Deus sem estar reconciliado com os irmãos. Quantas vezes ouvimos alguém dizer que está tudo certo com Deus, mas vive de uma maneira não tão reconciliada com os mais próximos? Hoje, de maneira mais forte, ouvimos tantos falarem de Deus, de Jesus, da religião, mas defendendo comportamentos que estão longe de alguém que verdadeiramente viva reconciliado com Deus. Não há a mínima compatibilidade entre viver reconciliado com Deus e defender que bandido bom é bandido morto, defender armamento, pena de morte e vários preconceitos. Muitos conseguiram descolar a fé e comportamento concreto na sociedade, tornando a religião uma prática sem compromisso. Foi exatamente isso que Jesus enfrentou em todo o Sermão da Montanha que estamos lendo. E hoje ele apresenta um critério que deve perpassar a totalidade do comportamento dos seus discípulos. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus.
Portanto, aí está a máxima do relacionamento humano. Uma justiça baseada na misericórdia e no amor e não restrita a uma leitura fechada da lei que falsamente dá a sensação de estar tudo bem com Deus, sem se importar com os outros. Reconciliemo-nos com Deus, reconciliando-nos com os irmãos e irmãs. Um beijo no seu coração.